Thales. Agora o Campos Neto deixa algum fio solto para que o governo ou o Palácio puxe, quer dizer, deixa ali uma perninha fora do cesto à mostra para que o Palácio, né, digamos assim, ou o Itamaraty, ou o presidente Lula use como bote expiatório ou como justificativa real, né? Não sei, me diga qual apuração você tem sobre isso, qual que é a percepção, né, do Palácio do Planalto sobre isso. Thales, você tem uma apuração, né? Tem. É o seguinte, o Campos Neto, de fato, você falou bem, deixou um fio solto, né? Ele, não só na campanha eleitoral, vestindo a camisa verde e amarela para ir votar, a camisa que na época era que o Bolsonaro fazia, a turma dele usar, e também no tal, na tal homenagem, no tal jantar com Tarcísio de Freitas, em que ele teria se colocado como disponível para vir a ser ministro da Fazenda no eventual governo Tarcísio. Esse tipo de coisa é um fio solto que ele deixou, mostrando que ele tem. E na avaliação do Planalto é o seguinte: ele tem pretensões, não são pretensões políticas só, de vou defender os aliados do Tarcísio, os aliados do Bolsonaro e contra o. Não, ele tem também pretensões político-eleitorais. Vamos lembrar que ele é neto do Roberto Campos, que além de um economista bem formado, tudo isso, como o Campos Neto é um economista bem formado, tinha lado. Foi ministro do Planejamento da ditadura militar e se dispôs a estar a favor da ditadura o tempo inteiro. E depois se tornou deputado federal. Então, o que se imagina, o que está se avaliando, é que o Campos Neto está preparando o caminho dele. Quer ser ministro, e algum dia, seja de um governo que ele prefere, de direita ou de extrema direita que seja, mas que seja um governo de direita e que daí que ele teria mais chance e daí pular para como avô para uma carreira político-eleitoral. Aliás, é só para contar um parênteses, eu, eu entrevistei o Roberto Campos quando ele se candidatou pela primeira vez. No meio da entrevista, eu perguntei qual é o seu número, ministro. Ele disse: meu número é 1111, a milhar do burro. Ele era um sujeito bem-humorado, um sujeito muito inteligente e bem-humorado. Mas, continuando, então, tem isso, ele deixou um fio solto. Qual A era o número dele, Thales? 1111, a milhar do burro. Ele falava, meu número é 1111, é milhar do burro. Porque ele tinha fama de ser muito inteligente. Então ele brincava com isso, era um homem muito inteligente, realmente era. Mas aí o que ocorre? Essa PEC, o- dificilmente ela vai dar. O que já está, eu falei com Vanderlan, o senador lá que defende essa PEC, e ele mesmo já disse que acha que o Davi Alcolumbre está acertado, mais ou menos, com o governo de engavetar essa PEC aí. O governo está se mobilizando para evitar que ela avance. É provável que não avance, porque as pessoas estão achando que é um pouco demais. A autonomia do BC já foi dada, já tem autonomia. Independência administrativa seria o Banco Central receber dinheiro do governo, receber possibilidade de arrecadar e não prestar contas ao governo, né? Então, ninguém ali está muito favorável a isso. Ninguém não, mas a maioria não está muito favorável a isso e é provável que não ande essa PEC 65. É, Mas vem cá, Diego, eu queria, você me desculpe, eu queria concluir a coisa do Banco Central, porque eu acho que vai lá. teve uma coisa importante que eu acabei não colocando. Além de o Planalto ter como visão que o Roberto Campos Neto quer, mira uma atuação político-eleitoral, futuramente vir a ser eleito para qualquer coisa, além de ser ministro de um futuro governo de direita,
vir a seguir os passos do avô, como o avô foi deputado. Além disso, o Planalto estava muito preocupado com a sobrevivência do Galípolo e acha que a saída do Galípolo, a saída dessa encrenca que o Galípolo fez, foi correta. A ideia era o seguinte, e foi passado um recado para o Galípolo: não se comprometa conosco nem com ninguém. Vai lá e não caia em armadilhas, porque a expectativa era que havia uma armadilha do mercado e do próprio Campos Neto, no sentido de tem que ser voto, tem que ser unânime a decisão. Unânime significaria duas coisas. Ou o Galípolo votaria contra, e o Galípolo e os diretores indicados pelo Lula, que são 4, votariam contra a manter a taxa de juros no patamar de 10,5, ou, ou não, ou quem votaria contra seria o Campos Neto e os outros a favor. Qualquer dessas situações, o mercado disse que não aceitaria. Então, a postura do Galípolo foi o seguinte: se sentir que o Campos Neto não vai mudar de posição, porque teve uma vez que o Campos Neto mudou. Eu não sei se você se lembra, o Campos Neto foi o voto de Minerva a favor do governo, inesperadamente. Então, se o Campos Neto viesse com uma postura nessa direção, o Galípolo diria: tudo bem, eu voto também pela diminuição. Mas, se ele sentisse que o Campos Neto, nas discussões, etc., ia continuar nessa linha, vamos para a unanimidade, não vou encarar o mercado. O mercado está... essa do dólar agora é exagerado. É exagerado. O mercado quer botar e é essa a visão do Lula: o mercado quer botar um cabresto nele. Não vai colocar, não adianta que não vai colocar. Por isso, essa saída de, olha, vamos preservar o Galípolo, não deixar o Galípolo cair em armadilhas.